sejam bem-vindos a mais um episódio do Teravinho. E hoje eu quero começar falando para vocês de uma super novidade. A nossa nova identidade visual, né? Nós temos uma identidade visual perfeita, feita para nós mesmo. E nós ficamos muito felizes porque a empresa que fez, ela realmente identificou, eles conversaram com a gente e tudo, investigaram, identificaram a nossa essência e trouxeram para cá, para essa identidade visual bem discreta, bem delicada, bem, né, assim como nós. E é isso, então, estamos muito felizes em contar para vocês em primeira mão essa novidade. E além da novidade da identidade visual, que ficou realmente com a nossa alma, com a nossa essência, nós também, né, temos aí outra novidade. Vocês repararam, a gente começou com Teravinho, não é mais Teravinho Podcast. Nós estamos passando por esse passo, né, essa transformação, né, esse passo adiante, estamos aí subindo um degrau a mais como um canal de notícias. Esse canal vai funcionar de uma forma bem orgânica, bem leve, bem descontraída, e o podcast é a cereja do bolo. Então, a gente convida vocês mais uma vez para seguir a gente aí nas redes sociais, Spotify, Amazon Music e YouTube, além do nosso Instagram, tá bom? Então, sigam a gente lá. Isso mesmo. E aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar o Instagram da empresa responsável por fazer a nossa identidade visual. Nós vamos começar a deixar alguns spoilers aqui de como está ficando. E é isso. Então, aí vocês aproveitem e sigam eles também. Isso. A gente quer agradecer também muito, primeiramente, ao pessoal, né, da Almi Brand, que é do André, que é um parceiro, assim, maravilhoso e tá realmente destrinchando, assim, a nossa alma através da nossa logo e também através dessa identidade visual que a gente vai contando para vocês aí ao longo dos próximos episódios. Isso mesmo, e aproveitar que nós estamos já falando dos nossos patrocinadores, né? Também queria agradecer muito ao pessoal da Livem, que são super parceiros nossos, que sempre ajudam em tudo que podem, fazem muito mais do que a gente esperava. Então, muito obrigada, galera. É muito bom a gente ter um canal e já ter ajudas assim, já ter pessoas tão incríveis aí colaborando para o crescimento do nosso canal de informações. Exato. Sobre negócios. E falando em começar, o escritório de hoje, né, já falando que é um escritório, os convidados de hoje, as convidadas, na verdade, são pessoas que eu admiro demais. E eu tô muito feliz aqui com a presença de vocês. Meninas, não vou ficar rodeando. Nós estamos hoje com as meninas da Noidu e Arquitetura, com a Yara e com a Júlia. E para apresentar um pouco mais delas para vocês, eu só quero dizer assim, que além de pessoas muito criativas, ótimas profissionais, são empresárias incríveis e também são criadoras de uma comunidade de arquitetos e profissionais da área da construção civil. Então hoje nós estamos com convidadas muito especiais que vão aí falar muitas, não vou dizer dicas, mas a gente vai trocar experiências muito bacanas, né? Nessa parte de empreendedorismo, de vida pessoal também, que aqui a gente vem pra falar. Então pega a sua taça e vem brindar com a gente. Agora um tintim de lei para iniciar os trabalhos. Meninas, obrigadíssima pelo esse convite. Estamos muito, muito felizes de estar aqui. Sucesso para vocês. Ficamos muito felizes de estarmos aqui nessa primeira temporada, estreando essa nova identidade visual lindíssima, a cara de vocês. E simbora, né? Não, depois dessa introdução eu tô me achando. É isso. E é isso. E hoje é um dia de muitas primeiras vezes, gente. Desde a hora que a gente chegou... Cara, hoje a gente tá inaugurando a nossa identidade visual. O nosso videomaker aqui também está pela primeira vez com a gente hoje, né? Então, assim, são muitas coisas. Primeira vez que a gente entrevista duas pessoas ao mesmo tempo. É um marco. É um marco. E também é a primeira vez que a gente fala sobre a questão que não é mais Teravinho Podcast. A gente já tinha mudado, mas a gente não tinha falado sobre isso abertamente. Então, hoje realmente é um episódio muito especial pra gente. Todos são, mas esse é de primeiras vezes. Muitas primeiras vezes. Cada um tem o seu ponto especial. É verdade. E é isso. Eu espero que vocês se sintam muito à vontade aqui na nossa casa. Aqui a gente sempre fala que eu falei entrevistar, mas não é uma entrevista, é um papo mesmo de amigos. Já conheço vocês, já fui em um dos encontros, me amarrei, achei incrível. Foi um dia que eu tava precisando demais daquilo. Sabe o que é aquele negócio assim? Caiu do céu?
você tá precisando de um negócio, você vai assim, porque você fala assim, não, gente, eu já fiz o trem, já me comprometi, eu vou. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, que coisa maravilhosa, que bom que eu vi. Eu saí de lá tão bem, assim, tão feliz. Então, foi muito bom, foi incrível. E eu acho que deixar um pouco dessa essência de vocês aqui para nossa audiência, para as pessoas que assistem o Teravinho, vai ser bem especial mesmo. Ai, que demais. Obrigada pelo feedback. Muito especial receber um feedback como esse. Tá sempre convidada. Inclusive, quem estiver por aí, arquiteto, empreendedor. Vamos lá. Convidadíssimo. Então, já que a gente começou a falar de detox, conta aí pra gente. De onde veio essa ideia de reunir pessoas, amigos, profissionais da arquitetura, né, da construção civil, para trocar essas experiências, porque eu achei essa ideia maravilhosa. Eu achei a ideia maravilhosa esse vinho aqui, que a gente pode levar pro Duetol. A gente pode fazer aí um mix, assim, uma extra, assim, só de Teravinho Teravinho e Eu detox, eu acho. Eu acho. Teravinho no Duetox. Nossa. Podemos? O Duetox já tá aqui no Teravinho, né? Ainda pensei, falei com as meninas, cara, eu vou hoje de laranja do Detox. Só que eu falei, cara, vai que não vai combinar Você com tá as de laranja no meninas. cabelo, tá ruivo Sempre aqui, tem ó. laranjinha aqui. Eu amo laranja. A minha luzinha aqui é meio laranjinha, o negócio Ela eu pintou gosto. o cabelo por nossa causa. Foi. Me diz. Lembra, acho gente, que eu falei que aquele foi, dia? que foi inspiração. Mas, bom, meninas, acho que o Detox surgiu muito disso, assim, até algo em comum com vocês, de entender que tinham várias questõezinhas aí nessa, né, parte de empreender, nesse momento de empreender, que não nos avisaram, e que a gente tava assim, tá, e agora? O que a gente faz? Estamos aqui no meio, né, desse turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e por mais que, né, nós fôssemos duas e a gente tinha essa possibilidade de conversar entre a gente sentia que muitos dos nossos amigos não tinham esse ombro amigo, e o Detox surgiu como essa possibilidade mesmo da gente falar sobre temas muitas vezes desafiadores, muitas vezes mais densos, mas de uma forma leve. E foi muito legal ver o Duetalks tomando corpo, assim, porque o que nasceu de uma conversa despretensiosa virou o que virou, né? Hoje a gente tem uma comunidade muito legal de arquitetos empreendedores lá, que a gente troca muito, é muito gostoso, né? Vocês experienciaram lá, e é um prazer enorme, assim, pra gente, né? Tá à frente disso. Muito gostoso mesmo, todo mês. E foi uma surpresa muito grande pra mim, porque eu pensei assim, vai ser aqueles... Eu sou muito acostumada em eventos de network, né? Nessa área nossa da construção civil, então não posso ver um que eu tô lá dentro. E aí, nesse dia eu fui, e era uma parada de você começar a desenhar um negócio na aquarela, numa tela, não sei o que, e o moço do Preparada céu, pra aula de poder artes ouvir, né? que eu matei. O Duetalks é uma mistura de terapia, com aula, com troca de networking, Exato. né? Então é bem A gostoso. gente nem gosta muito de definir assim, o Detox como exatamente, né, um espaço de networking ou, enfim, Não é só uma coisa, aula. né? Eu acho que é muito mais uma possibilidade mesmo de experimentar novas coisas, de falar sobre assuntos que às vezes a gente não tem muita coragem de abrir, de expor. E eu acho que justamente esse espaço que foge um pouco ao cenário do trabalho, a gente está lá no Ateliê Mano Militão, é um espaço que permite, né, essa conexão tanto com a natureza, como com a arte, como com nós mesmos. E eu acho que a gente se sente um pouquinho mais acolhido. O Detox está caminhando para um novo formato, a gente tem estruturado ele de uma maneira, a pedido, inclusive, né, dos nossos membros do UI, num formato um pouco mais direcionado, porque justamente, como a Su falou, vários dos encontros, eles têm características mais leves, mais fluidas, e a ideia, inclusive, é a gente manter toda essa essência, mas cada vez mais trazer conteúdos um pouco mais direcionados. A gente já fez algumas vezes, né, de passar algum tipo de estruturação que a gente aplicou na Noidui, por exemplo, como fazer e etc. Inclusive, o próximo vai ser sobre isso, a gente vai falar sobre o Asana, então... É isso, próximos passos. Estamos aí quase fazendo 2 anos Você tem também. noção? 2 anos de 2 Detox. anos. Gente, Passa quando muito que vai ser essa rápido. data? Em junho. Junho. Ai, Junho tá a gente aí. faz 2 anos. E esse ano também a gente faz 5 anos de Noidui. Então, assim... É um marco. Muito 5 legal. anos. Gente, 5 mais 2, 7. Perfeição. Pronto. É isso, tá É aí. isso. E vocês estão aqui junto com a perfeita? Com as perfeitas, gente! Eu amo que a Yara, ela tem esse viés, assim, da espiritualidade. Uma coisa, assim, É um que canal acredita direto. uma coisa assim, sabe? Tudo que é tipo, bom, místico, numerologias. Eu amo, é por isso que a gente se conecta super. Então, vocês sabem
bem que a gente fala que a gente é mãe de 2 filhos, né? A Noidu e o do Etolos. A gente é casada e tem um filho de 5 anos e outro de 2. É mesmo. É mesmo. É uma Tão família. jovens e mães. Olha quem tá falando aí. Teve uma irmã de filha. É verdade. Mas, gente, o que eu mais gostei do encontro também foi o seguinte. Eu senti muita humanidade lá. Que às vezes, nos encontros que a gente vai, é muito aquela briga de ego. Vai cada um lá pra falar da tua empresa e pra falar, cara, dei certo, foi isso aqui, eu fiz assim, assim, assado. Ninguém fala o que E deu errado, tudo né? bem. Verdade. Não, Eu acho ninguém que fala das dificuldades. E abrir, assim, o escritório como membro da comunidade, abrir o escritório, gente, é um conteúdo de ouro, assim. Então, até para as pessoas que estão aqui nos assistindo, quem tiver oportunidade, vá pelo menos em um para poder experienciar. Porque não é sempre que você, até nos próprios grupos, né, que a gente tem, assim, de network entre profissionais, nem sempre tem essa abertura, porque a nossa profissão, infelizmente, ela tem essa questão do ego, do status e do glamour. E a gente sabe que isso é uma coisa que muitas vezes tem que ficar, assim, guardadinho na gaveta que tem que estar. Porque, infelizmente, a gente, né, o mercado, né, os nossos clientes, ter um escritório e fazer a gestão dele não nos permite muitas vezes isso. Porque isso é tão pequeno diante de outras coisas, né? Sabe o que eu percebo também, assim, você falando agora, refletindo? Que eu sinto, assim, que se você for analisar bem, a pessoa que geralmente tem essa prepotência, talvez, ou, né, tá tudo dando certo aqui na minha vida, não tem problema nenhum. Muito das vezes que eu presenciei isso, eu via que a pessoa, na verdade, ela estava com uma certa insegurança. E eu acho que empreender requer encarar de frente muitas ondas gigantes, muitos problemas. E eu acho que essa insegurança, às vezes, pode acabar tomando conta, e aí algumas pessoas acabam indo para essa zona, talvez, de se blindar dessa maneira. Então, eu acho que o Duet Talks, ele surge muito de uma dor que a gente sentia enquanto arquitetas, porque também entramos no mercado sabendo, por exemplo, aqui, né, poxa, aqui em Brasília, como é que você se insere no mercado? Como é que você precifica seu trabalho? Como é que você começa a ter seus clientes? Nós tivemos esse momento de entender como é que tudo isso funcionava, estamos caminhando, né? Queremos, com certeza, nos consolidar cada vez mais. Mas eu sinto que é isso, é um pouco complicado, às vezes, para as pessoas que não têm tanto apoio, ou, enfim, não tem uma sócia, ou não tem um grupo ali, se enxergarem dentro desse novo momento, né? Sair da faculdade, o que eu faço agora? Então, o Duet Talks, ele veio muito buscando solucionar essa dor que era nossa e trazendo uma possibilidade de solução, assim como a Noidu vem para trazer uma experiência mais segura e acolhedora para os nossos clientes de projetos e obra em si. Então, vem muito dessa vontade de solucionar os problemas, sabe? De solucionar os problemas e sair do perfeccionismo, né? E ter clareza, né? Porque eu nunca esqueço. Quer dizer, eu esqueço, né? Porque eu esqueci o nome. Teve um podcast que eu assisti há muito tempo atrás, cara. Eu acho que uns 3 anos atrás. Tipo, nos primeiros podcasts que eu assisti, assim. E aí, ele falava muito sobre isso, era sobre procrastinação e tudo. Ele falava, cara, para você resolver um problema, a primeira coisa que você precisa é ter clareza. E isso ficou muito na minha mente. Então, assim, toda vez que eu tô tentando me enganar, cara, eu sou leonina, eu tento me enganar o tempo inteiro achando que eu sou perfeita. O tempo inteiro eu tô aqui na perfeição, entendeu? Então, assim, primeira coisa que eu penso, cara, clareza, você não é perfeita. Você não dá conta de tudo. Ai, mas delegar porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Amor, pelo amor de Deus, ô Cleópatra, vamos, né, atualizar aqui. Ensina e tenha paciência que a pessoa vai aprender. E às vezes ela aprende até fazer melhor do que você. Nossa, porque ela vai poder focar naquilo. Isso é muito vida real, né? E a gente vive num momento de comparações, porque é rede social, tá tudo muito ali na nossa frente. Então é muito fácil a gente se pegar nisso e ficar se enganando, como você falou, né? Eu sempre me considero muito sortuda, assim, da gente ter começado essa jornada juntas, e a gente vive falando isso, que por sermos duas, a gente sempre foi obrigada a falar dos pontos difíceis, dos pontos ruins, e conseguir contornar eles. Sem um ego, sabe? A gente realmente dava cara a tapa ali, entendia o que estava errado para não errar 2 vezes. Tudo bem errar. E assumir que o erro ele é humano
é muito sobre isso também, né? Tá tudo bem, deixa eu acolher aqui o meu erro e deixa eu bolar uma nova solução para eu não fazer o mesmo erro. Deixa eu abrir espaço para ter o próximo erro, que o próximo erro ele vai vir. Ele tá batendo já. É. Ele tá querendo entrar. A gente dá uma surtadinha, a gente chora, vai pra debaixo da merda, mas a gente levanta. A gente não e chora é isso. muito, porque não sobra tanto tempo assim pra estar chorando. Ou então chora fazendo. Gente, não, eu não sei vocês, assim, mas e quando vocês querem chorar? Vocês sentem que vocês precisam, mas vocês não conseguem? Assim, Gente, sabe assim, quando aham. parece que você tá Mas aí meio quando você travado. chora é pior, porque vem assim uma coisa muito acumulada, eu sinto. Eu tô Eu querendo. tenho muita dificuldade de chorar. Tô querendo que venha. Eu tenho muita Vamos dificuldade de chorar chorar. Eu choro de raiva. Aí, então, eu não vou estar querendo passar raiva pra chorar. Eu choro de raiva, eu choro fácil. Gente, agora, às vezes, quando é meu aniversário, o povo vem fazendo surpresinha, bonitinho, com velhinha, com chapéuzinho de festa e tudo. Eu, gente, pelo amor de Deus, enfio o dedo no olho pra ver se sai uma lágrima pra eu chorar de chora. emoção. Eu não choro. Eu fico emocionada um pouco muito por emocionada, dentro, mas sou eu não emocionadinha. choro. A Bia sabe, minha filha, que tá ali nos bastidores. Eu não choro. Agora, se eu tiver com raiva, minha irmã, faz uma raiva. Eu vou tentar falar, mas eu não consigo, ela vai sair tremida, eu não consigo nem defender minha Coração tese. tá lá, ó, lá na frente. O ódio tá Nossa, eu aqui acho que eu sou o consumindo. contrário de você, sabia? Eu sou bem emocionada, eu acho, assim, com... Nossa, sei lá, propaganda de manteiga, literalmente. Assim, eu fico, ai, meu Deus, que coisa linda. Eu choro, Só que quando eu gente. preciso chorar, porque eu preciso chorar, sabe aquele momento? Você tem que colocar pra fora, assim, seu sentimento e explodir. tal, assim. Não sai, né? Não sai, gente. Eu fico travada, assim, sabe? Só quando realmente eu acho que eu passei por aquele turbilhão e processei ele, aí eu... Pronto, eu acho que eu visto um pouco sabe, a armadura, assim, de o meu Eu tratorzão. não Primeiro vou eu tenho chorar que ser por conta forte. disso. Eu vou ser forte, eu sou uma rocha. É, a rocha. Ai, gente, isso é tão... De repente. implode. De repente a rocha. Mas é isso. Ai. E a gente tocou num assunto muito sensível, né? Agora, que você falou desse relacionamento que vocês têm, da sociedade. Gente, já vamos blindar aqui em nome de Jesus, né? Sociedade, tudo, os invejas, negócios que todo mundo que cai por terra, Senhor. Porque, assim, realmente é algo muito bonito de se ver. A forma como vocês lidam, né? Pelo menos o que a gente vê, eu não vejo os bastidores. Pode rolar umas mordidas, uns puxão de cabelo de vez em quando. Mas o que a gente nota é uma cumplicidade, uma parceria muito grande. E assim, quando eu sou design de interiores, né? Eu já tive um escritório, já tive uma sociedade que não deu certo por N motivos, né? Não vou expor aqui, até minha amiga até hoje, a gente continua amiga, a gente só não é mais sócias. Então, assim, por N motivos, então a gente decidiu que não ia dar para continuar a sociedade. E eu sei o quanto é difícil, é muito complicado. Agora eu tô nessa jornada de novo com a Pri aqui no Teravinho e tudo. E tá ótimo, tá excelente tudo. Mas sempre tem. Se não surgiu ainda um desafio grande, alguma coisa, vai surgir. A gente Já vai ter que surgiu. saber lidar. Já surgiu vários não desafios dá, muito grandes. Não queria expor. Qual mas vinho a tá gente hora. escolhe hoje? Não, mas na minha experiência, assim, é no máximo uma unhada, um puxão de cabelo. É, uma assim, coisa básica. Não, no hospital, graças a Deus, nunca aconteceu. ainda não. Não, Não, gente, mas a gente é muito tranquilo, né? Ainda nunca... Eu acho que é Nunca muito assim, que nem de verdade, relacionamento. Obviamente, não é fácil. É Gente, completamente um relacionamento. é porque assim, né, os nossos amigos perguntam, realmente, nossa, como é que é a sociedade e tal. Não quero criar uma ilusão aqui de que é fácil. Romantizar, Ai, né? nossa, somos almas gêmeas. Não, não é bem Mas talvez assim. seja. Mas eu acho que sim, Nós tá? somos. Eu acho É um que sim. encontro. É um encontro. Não, isso é fato, que é um encontro, não tenho dúvidas. Mas eu acho que, assim, pelo menos a minha interpretação, é meio que como um relacionamento a dois, né? Enfim, que quando você se apaixona por alguém, você se apaixona ali, você vê, né, todo aquele ideal da pessoa e etc. E assim, eu acho que uma sociedade começa. Você vê, nossa, que legal, ela gosta das mesmas coisas que eu, e não sei o que, vai dar certo, e nananã. E eu acho que da mesma maneira que no relacionamento, pelo menos eu já ouvi falar isso, né, assim, que normalmente a gente tá apaixonado pela projeção que a gente cria do outro e do nosso relacionamento com ele. Quando aquilo vai para a vida real, assim, no sentido de desenrolar, né, aquele relacionamento, aí a gente começa a enxergar a realidade. E aí eu acho que é o amor, né, que passa a ser uma decisão e não necessariamente aquela Uma escolha ilusão, diária. né, de que tá tudo dando certo. Então,
é uma escolha diária, literalmente. Cara, eu vou escolher hoje abrir mão do que eu vejo como imprescindível pra mim, porque é muito imprescindível aquilo ali pra ela, e assim a gente vai conciliando. Lógico, é mais fácil porque a gente tem um bem comum, que é o nosso cliente, que é o nosso colaborador, que é o nosso filho, né? Tanto no IDUI como no Detox, mas... né, fica um pouco mais fácil, talvez, do que um relacionamento que você fica ali meio... eu quero fazer desse jeito. Mas eu enxergo um pouco dessa maneira, então... Mas é uma decisão. maturidade que vocês também escolheram ter para o relacionamento de vocês como amigas, porque nenhuma sociedade é feita com pessoas que você não gosta, que você não tem ali um match de propósito, minimamente, né? E também como empresa, assim, pensando que isso aqui a gente junta para crescermos juntos. Se eu cresço, você cresce, nós crescemos no nosso escritório, a nossa vida, a gente conquista. E é muito mais assim, né? Pensando realmente numa soma, numa multiplicação, na verdade. Uma multiplicação. Né? Que na nossa área, assim, eu admiro demais, gente. Eu sou sozinha no escritório. E hoje mesmo a gente se encontrou mais cedo. A gente tava falando isso hoje, né? A gente tava falando disso, né? De como é difícil. E eu tava elogiando a minha parceria com a Su, porque é uma coisa que, assim, é o nosso encontro, um encontro de almas mesmo. Porque não existe duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, tem nome, que o dela é Suelen Priscila, o meu é Kilvia Priscila. Então, as duas Priscilas com o segundo nome Priscila, família no Piauí. Então, assim, são muitas coisas. E a gente, obviamente, a gente tem as nossas diferenças. Somos pessoas diferentes, apesar... A sorte é que a gente é perfeita, né? São perfeições diferentes. Amiga, a gente se complementa. Mas é nesse sentido, sabe? Que realmente uma tem a visão que a outra nunca tinha parado pra pensar, pra ter realidades diferentes, opiniões diferentes. E eu acho que é esse o match perfeito para um relacionamento duradouro. Seja ele comercial, de sociedade, de parceiro como fornecedor, né? Um fornecedor nosso, enfim. Pri, mas isso é muito real, assim mesmo. E eu amo essas analogias. Direto a gente faz a analogia com esse relacionamento amoroso. Porque é exatamente estar para, sabe? Da mesma forma que você não vai conseguir namorar qualquer pessoa, você também não vai conseguir ser sócio de qualquer pessoa. Exatamente. Né? Então, tem pessoas que batem, tem pessoas que não. Exato. Então, a gente tem que encontrar a pessoa certa, uma pessoa que faz sentido. Uma pessoa, eu vou falar da gente, né? Uma pessoa que seja complementar a você. Sinto que se vocês são muito parecidas também, vocês vão acabar sendo... Pode ser que seja. Se galfinhando, né? Assim, seja siamesas, assim, sabe? Ficar fazendo a mesma coisa. E aí não ganha o maior superpoder que uma sociedade pode ter, que é de diversificar. Explorar, né? Duas visões e formas, né? Duas frentes fortes, diferentes, que te catapultam lá pra frente. Então, a gente sempre teve perfis não diferentes, mas complementares. E isso faz a gente ir muito na frente, assim, mais rápido. O diálogo, eu acho que é algo que impulsiona muito. O fator complementar, a maturidade, como você o respeito colocou. também. O respeito. Assim, acima de qualquer coisa. Isso é um ponto que achei que você ia falar isso. Porque no começo... Nossa, gente, minha garganta aqui tá maravilhosa. Bebe Vou mais beber vinho. mais vinho. Pouco vinho. Mas a gente se conheceu na... Eu ia falar, mas eu ia perguntar isso. Conta aí. Vamos fazer essa perguntinha. Vamos fazer menina pra sair o pote. Meninas, como vocês se conheceram? Cara, a gente se conheceu muito no final do curso. A gente não sabia da existência uma da outra até o 8º semestre da faculdade. Gente, como é que pode, né? E aí foi muito engraçado, porque, assim, resumindo bastante a história, eu vi o projeto da Yara, gostei, fui falar com ela, falei, parabéns, Ana. Foi o máximo que a gente trocou o semestre todo, porque a gente foi para uma turma de projeto juntas, então a gente se via bastante, mas a gente nunca se falava. E aí, no final desse semestre, eu parabenizei. Falei, nossa, parabéns pelo seu projeto. Acabou. Cortou, férias. Quem é a Yara mesmo? Tá. Aí a gente entrou no... Que isso, esqueceu de mim? Que isso? Essa parte ela não sabia. Parte é novidade. Olha aqui. Não, a Yara também foi viver a vida dela, porque, assim, foi muito pontual mesmo. Será? Será que ela foi viver a vida dela? Pois é, a gente A Yara ficou pensando em outra coisa, né?
E aí, quando eu entrei, a gente entrou na turma do TCC, que a gente escolhe o orientador e tudo mais, e é uma turma muito pequena, de 4 pessoas. A gente olhou uma pra outra assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Como assim? E a gente passou esse 1 ano de TCC, que é o TCC 1 e 2, muito se ajudando, assim. A gente teve uma linguagem de projeto muito parecida. E no final do TCC 2, apesar da gente ainda não ter criado um laço de amizade, era mais uma coisa ali de trabalho, a Yá me convidou para pegar um projeto com ela que tinha surgido. E aí a gente ia apresentar o TCC num dia, a gente marcou no dia seguinte de ir num café, conversar sobre isso, e que com certeza não seria uma sociedade, era só o Nossa, projeto. você tá encurtando muito a história. E aí passaram 5 anos. É só uma parceria, não é uma sociedade. A gente só vai Não, mas eu acho isso legal de comentar, porque assim, esse negócio de, tem um projeto pra fazer e tal. Na época, a gente já tava em escritórios, né, trabalhando, assim, como estagiárias naquele momento. E a gente tava, assim... Aliás, nessa época você ainda tava Sim, na no Nova Casa. órgão. No órgão, exato. Enfim, trabalhando ali, etc, e aí... Eu acho que esse é o ponto, né, que cabe muito aqui. O que a gente faz quando tá chegando no dia de apresentar o TCC e a gente não sabe o que vai fazer depois? Né? E agora? O que eu vou fazer? Porque... Eu mesma só queria chorar, amiga. Eu queria só chorar. Gente, eu acho que eu entrei nesse negócio, assim, de ficar pensando, o que eu vou fazer? Eu tava num escritório que existia uma certa possibilidade de eu continuar ali dentro, existia essa conversa ali, mas, ao mesmo tempo, eu precisava ter o plano B. Eu gosto de ter, assim, né, esses planos A, B, C. Ao mesmo tempo, a Ju também já estava ali olhando os escritórios que ela queria participar, né, depois. Eu tinha certeza que ia ser contratada. É. Nunca imaginei abrir um negócio, não tinha essa pretensão mesmo. E eu acho que foi realmente uma certa loucurinha, assim, da cabeça, num dia que eu tava, caraca, meu Deus do céu, não é possível que eu não tenho plano B, eu preciso do Aí plano a B. me mandava áudios e áudios. Surtando. Não, aí eu lembro, assim, de ficar no quarto pensando, meu Deus, mas eu preciso ter pelo menos uma pessoa, porque se aparecer, e eu já sabia, né, dessa possibilidade desse projeto, eu falei, tenho essa possibilidade, e se aparecer um outro? E já tinha aparecido um antes, enquanto eu tava na faculdade, e eu acabei fazendo, uma pessoa, tal, não sei o quê, mas não tinha sido aquele match perfeito, sabe? Uhum. Então eu tava assim, eu preciso ter essa pessoa que vai me ajudar eventualmente se eu Match precisar. perfeito, vocês Match viram. perfeito. Ah, eu vi. Olha, de novo, Lançando amiga, eu agora o terceiro. É o terceiro, a Bia que assiste esse filme. É o terceiro agora? Match perfeito. Match Perfeito? Tem esse filme? nome? Tem o filme. O foi Match inspirado Perfeito Eu amiga, acho que com isso aí tem que ser o certeza. nosso aplicativo de encontro seu sócio. O Tinder dos sócios tá aí, gente. Tá aí. É só você baixar. Tá Em breve. Mas eu acho que foi isso, sabe? Então, aí, cara, aí mandei um monte de áudio lá falando assim, cara, eu valorizo muito o seu trabalho, acho que você tem uma organização desse jeito, não sei o quê, me identifiquei com o que você criou e eu queria saber o que você tá imaginando pra depois da faculdade, etc. E ela, nossa, também, então vamos marcar um café. Lógico que tinha que ser com café. Vamos marcar um café. Não, mas a gente marca um café no dia seguinte que for a apresentação do TCC. Apresentamos o TCC no dia seguinte, a gente chegou lá. Aí, é isso. Não somos sócios, não vamos fazer sociedade, não faz sentido pra gente. A gente vai ser no máximo parceira. Mas dali a gente já começou o que a gente sempre fala, né, nas consultorias DT. Pelo papel, a gente vai fazer essa etapa, o cliente vai ter isso. E aí a gente entra aqui na parte de projeto que vai ficar para um outro momento, porque aqui a gente vai falar só sobre a vida. Só sobre amiga. a vida. Zero trabalho. Porque esse projeto a gente nunca mais desgrudou. O que a gente não sabia era isso, né? Que ia virar no Idui, que ia virar do Etox e só foi. E quando Muito foi que natural. apareceu o primeiro impasse, assim? O primeiro negócio que uma discordou? Porque eu sei que não é tão rápido a gente nossa. discordar. É porque a gente concorda tanto. Esses dias eu tava pensando assim... Eu e a Pri, a gente tava no ritmo de concordar tanto, da gente dividir o mesmo neurônio, que na primeira vez que não dividiu, que ela falou assim, não sei o quê. Eu não Amiga, concordo com não tal gostei. coisa. Aí eu falei, como é que é? Cara, mas posso falar? Não, Como não há? lembro. Posso falar? Não, perfeita. você vai concordar com a minha perfeição, sim! Eu pensei dias e dias pra chegar aqui e te apresentar uma parada perfeita. Não vem Ser dizer assim, que não sim. é. É assim. Então, assim, pra mim foi um golpe, foi uma facada no peito, muito grande. Cara, mas eu diria até que a gente sempre discordou de muita coisa, assim. Sempre, Né? desde o início. Ah, eu pensei que Desde você ia falar. o início. Nossa, eu pensei que você ia falar Não, totalmente mesmo. contrário. Tipo assim, Não, eu lembro de uma gente, vez. eu não lembro de nenhuma vez. Não teve, porque eu já ia falar, meu amor. Então você passa essa receita aí. Cara, mas é porque
apesar de serem pensamentos diferentes, eles são complementares. E é muito legal sair da zona de conforto do que eu faria e do que a Yara faria, a gente chegar nesse denominador Esse comum, consenso, sabe? né? Uhum. Eu sinto que desde o começo foi muito assim. Eu dava uma ideia, você dava outra, aí a gente falava, como é que vai um meio termo disso? Aí ia. Aí depois eu dava outra ideia, era meio termo disso. Eu não me lembro, assim, de não ter um meio termo. Eu acho que agora, mais pra esses últimos anos, a gente tá com embates maiores, assim, no sentido de decisões maiores também, né? Então, assim, a gente Projetos demora maiores. mais pra... Cada ano que passa... E acho que a maturidade também, né? A gente São dificuldades diferentes, né? Por exemplo, as dificuldades que vocês tiveram nesse primeiro projeto que vocês pegaram juntas é diferente, por exemplo, do 100º projeto que vocês pegaram, tipo, do último projeto que e vocês uma coisa pegaram. é você definir um projeto que você aprendeu na faculdade. E eu lembro disso. Isso foi a primeira coisa que eu me lembro é assim, que a gente tava, será que a gente vai ter a etapa de estudo preliminar ou anteprojeto Nossa, eu lembro direto? de onde eu te mandei Eu esse também lembro de onde áudio. eu tava. Meu Deus. E assim, a gente, não, porque o cliente, no escritório que eu trabalho é assim, no escritório que eu trabalho é assim, não sei o quê, né? Então na noite a gente vai fazer desse jeito. Mas percebe que era algo que a gente estudou, né, anos e anos para implementar. Sim. Então era mais conveniente a gente chegar nesse denominador comum. Quando a gente fala de próximos passos de uma empresa que a gente nem pensava em criar, aí o negócio fica mais, né? Porque a minha vida pessoal, a vida da Ju pessoal, tudo, tem vários outros desenrolares assim das decisões que aí a gente tem que, então vamos sentar, pensar o que é imprescindível para mim, o que é para você. Não que seja mais difícil ou que a gente não lide com a mesma clareza e respeito, mas eu acho que é muito novo para nós duas, sabe? Assim, uma e o tempo zona... todo são situações novas, né? Porque realmente eu sinto que quanto mais você vai avançando e vai se profissionalizando, porque o amadorismo, ele é uma zona de conforto, né? A partir do momento que você escolhe se profissionalizar, a buscar, por exemplo, comunidades tipo do Etalks, que vai expandir a sua cabeça, o seu conhecimento, a sua forma de gerir o seu escritório ou a sua empresa, né, a melhorar os seus processos, que eu acredito que é exatamente para isso, para você melhorar os seus próprios processos. Quanto mais degraus você vai tendo, né, mais dificuldades você vai subindo nessa escala do profissionalismo, mais difícil vai ser. Só que o problema que você tinha lá atrás não é o mesmo que você tem hoje. É o próximo nível de dificuldade. É um próximo nível de dificuldade. É uma dificuldade, por exemplo, de que vocês, né, contrataram vários novos colaboradores nos últimos tempos. Tá nessa qualificação desses colaboradores, na expansão do escritório, deixa eu ver, sei lá, na criação de conteúdo para poder atrair o público certo para vocês, na gestão de um problema ali com o cliente. Engraçado que cada ano que passa a gente vai se sentindo mais gente grande. Tipo, adulto Premium Plus. Gente! A estagiária falou isso. A gente numa reunião, né, que a gente faz as reuniões de segunda e tal, não sei o que, a gente, falando, né, como é que foi a sua primeira experiência, a Cami, que ela vai lá no Detox pra registrar tudo. Como é que foi a sua primeira experiência no Detox? O que você achou, tal, não sei o que. Ela, nossa, eu achei muito incrível. Eu achei que ia ser de uma outra forma. Achei que vocês iam conversar ali e tal, mas quando eu fui ver, vocês estavam tendo assuntos, assim, de gente grande e tal, meio que adultos, assim. Eu falei, mas, Cami, você também é adulta. Não, mas vocês são meio adultos plus. Eu tenho problemas, mas os problemas de vocês é de adulto premium plus. Assim, é muito bom. E vocês nem parecem que são adultos, né? Eu acho que é por isso que surpreende mais. Porque você olha assim, ainda. Você passa assim, você fala, nossa, é isso, tá gente. igual a Bia, tá igual a minha filha. Ai, mas é engraçado, né? Assim, a gente não se enxerga também nesse lugar, assim. Eu também não me enxergo, gente. Eu fico assim, nem parece que eu cresci. Tô muito nova pra passar por tudo isso. Mas por isso que a gente bate tanto nessa tecla do respeito. Eu vejo muita sociedade se desmanchando, assim, por um ego. Ou porque você não quer abrir mão. E sociedade é você abrir mão o tempo inteiro. É você escolher essas batalhas. Porque tem algumas que você sabe dentro de você que valem a pena você insistir um pouco e ali mais fundo um pouco. Mas tem outras que você sabe que é o momento de abrir mão. Né? E justamente por a gente ser muito complementar, eu sinto que ajuda ainda mais a gente saber o momento de abrir mão. Porque quando é uma área que a IA domina mais, que faz mais sentido para ela tomar a rédea,
beleza, vamos nessa, tô contigo. E vice-versa, entendeu? Eu sei que é recíproco isso também. Então, faz a gente ir muito longe. Gente, é igual relacionamento. De novo, né? A gente volta, fica voltando, né? Andando em ciclo em relação a esse assunto, porque é de verdade. E a audiência de vocês em relação ao Do It Talks, né? As pessoas que querem estar próximas de vocês, os clientes que buscam vocês, eles buscam exatamente pela mistura dessas duas essências. Com certeza. Talvez, se fosse você separado dela, teria um cliente sim, mas seria outra essência, outro perfil. É igual outra eu coisa. com a Pri, uma sociedade, você Ia ser As outra. conexões, outra. elas são diferentes, porque o que eu acho? Que cada pessoa desperta uma coisa na gente. Tipo assim, dá um match, por exemplo. Eu com a IA, a gente tem ali as nossas familiaridades. Eu com você, nós temos outras. Coisa. E são conexões completamente diferentes. Eu com a Su, tipo assim, por conta da personalidade que a gente é mesmo. E eu acho que realmente, assim, voltando para o papo de sociedade, isso é incrível. Eu queria saber, assim, de vocês, gente, como é que vocês fazem pra, por exemplo, vidas separadas, vida pessoal. Existe isso? Existe? Existe. Ué, às vezes. De fim de semana, de fim de De vez semana. em quando. Tipo, É de fim de fim semana, de semana domingo. entre o sábado meia-noite e domingo 8 horas da manhã. É, tipo Não, eu isso. tô brincando. Esses últimos anos a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre a priorização de cada vida. Mas cada vez mais a gente chega à conclusão de que ser empreendedor é ser múltiplo. Assim, você sempre vai estar em um pensando no outro, e, né? Na vida pessoal pensando no empreendedorismo e no empreendedorismo pensando na vida A pessoal. gente não desliga, né? Tipo, uma Não tomada desliga, é impossível. que eu acho que quando a gente vai desligar, assim, a gente que é empreendedor, tem o nosso próprio escritório e tudo, Su também tem a própria empresa dela, você tá com a mão na tomada o tempo todo. Que eu acho que é exatamente esse ponto. De preciso tirar, mas eu não consigo. Se eu me desligar, como é que meu negócio vai girar? Mas Né? tem. Mas tem. Tem Nossa, que. A gente gente. tá desse jeito. Todo dia tá lá na agenda, tá escrito, tá falado, todo dia mas tem que ir, mas não consegue. Aí tem que. E assim, eu acho que realmente não adianta também entrar numa loucura de ficar se cobrando que tinha que tá conseguindo, aí não consegue, aí se cobra de volta. Eu acho que tem que ter uma clareza de que é necessário e buscar. Tentar, assim, se desligar, assim, no mínimo, né? Todo mundo precisa dormir, todo mundo precisa comer, ter descanso. E eu acho que isso reflete diretamente no nosso negócio. Quando a gente tá bem, nosso negócio tá bem. Quando a gente tá mal, a chance do nosso negócio ficar mal é bem grande. Existe um risco aí. Então, E a gente certeza. pensa com mais... Gente, eu tô lendo um livro que eu tô apaixonada. Vou até indicar aqui pra vocês. O nome... Foi até a Samara que me indicou. O nome é O Caminho do Artista. Não sei se vocês já leram. Mas é um livro muito gostoso de ler. E aí ele tem, tipo, uns exercícios de fazer. E um dos exercícios é você escrever 3 páginas matinais. Pra eu conseguir escrever minhas 3 páginas... Gente, eu não tô Falta acostumada mais a página. escrever com a mão. Falta página pra Falta, o tudo. pensamento tem muito, mas assim, com a mão, não sei Você mais vai gravar escrever, um só sei áudio? digitar. Pois é. Posso mandar um áudio? Desse jeito, posso mandar um áudio pra eu ouvir depois na velocidade 2? Então, assim, 3 páginas matinais. E o meu raciocínio, a minha mão não acompanha. Mas hoje eu lembro que eu escrevi um negócio muito legal, que fala bem assim, será que eu vou conseguir manter... Você vai escrevendo o que vem do seu pensamento. E o que veio do meu pensamento foi, será que eu vou conseguir manter esse desafio? É muito difícil eu tirar esse tempo para escrever 3 páginas inteiras. E várias vezes no decorrer do que eu estava escrevendo, eu escrevia, meu Deus, ainda falta muito. Nunca mais vai Olha o acabar. desespero. O desespero. Porque eu tô Desespero. tirando um momento para uma meditação, para um momento meu. Eu acordei 1h30 antes para poder fazer isso, mesmo assim eu estava me sentindo culpada. E aí uma coisa que eu achei muito legal no livro, que ele fala bem assim, esse momento é tão importante porque você vai aprender a priorizar os momentos de ócio, os momentos em que você não está trabalhando em função do dinheiro. Porque se você for pensar, gente, a hora que vocês têm mais ideias inspiradoras é à noite, quando você está dormindo, você acorda, momento de ócio. É quando você tá dirigindo, que a sua mente divaga. Nossa, e muito tudo. no banho. Nunca é quando você senta, pega um caderno pra escrever. Nunca quando você senta pra eu vou projetar, trabalhar nunca é. agora, vou fazer um roteiro. Nunca é a melhor ideia. A melhor ideia é quando você tá dirigindo, quando você tá no banho, quando você tá dormindo. Então, Nossa, assim, Su, a hoje gente precisa. mesmo eu tava gravando um vídeo com a Camilinha lá no escritório, simplesmente não saía. E aí ela falou, cara, quer fazer amanhã? Eu falei, vamos fazer amanhã, porque não tá dando. E a gente tem que aceitar, às vezes, quando não tá dando, né? Uma estratégia que a gente tem usado bastante no escritório, a gente falou até sobre isso no último Do It Talks bastante, sobre agenda.
a gente ter os nossos blocos de tarefa. E aceitar que o momento do trabalho é quando a gente está no trabalho. Isso não significa que a gente não vai responder uma mensagem pessoal, né, durante esse período do expediente. Da mesma maneira que quando a gente estiver no nosso período pessoal, talvez a gente tenha algum insight, igual você está falando, relacionado ao trabalho. E tá tudo bem, isso é natural. Você pode anotar. Né? Mas entender esses blocos de tarefas e que no momento de trabalhar eu vou me dedicar, assim, vou focar no meu trabalho. E quando eu tô descansando, eu vou focar em descansar, porque isso é merecido também. Eu sinto que visualizar isso e respeitar esse bloco de tarefas dá muito mais paz também, sabe? Porque o compromisso que eu tenho agora é de ir pra academia. Beleza, então eu tô em paz aqui na academia. Não é pra eu me sentir culpada. Eu vou ticar isso. Vai ser um negocinho, um maisinho, um verdinho que eu vou ticar e vou concluir. E isso traz um prazer tão grande pra gente. Eu tô com um aplicativo agora de exercício. Você vai colocando todos os dias lá que você fez exercício. Qual que é? Quando eu abro o calendário, como é que é o nome? Não sei o que é de rato. Tem um rato. o de Um rato. Criou um rato. desafio lá, né? Alguém criou e me convidou, participei. Eu não posso ser desafiada, adoro desafios. E aí, estou lá participando, linda. Antes eu treinava uma vez no dia, tô querendo treinar 2. Tem dia que eu chego e quero fazer uma caminhada. Por quê? Porque minha pontuação não tá em primeiro, como eu não tô em primeiro, né? E aí, o ego da gata. E aí, é algo muito legal, porque essa questão que você falou de visualização. E quando, nesse livro, ele fala sobre isso, sobre esses momentos que a gente tem de ócio, que é quando vem a melhor ideia, não tem problema você parar um pouquinho ali para anotar aquela ideia. Porque ele fala, você tem que ter, ela, né, que a autora fala, você tem que ter o tempo de trabalho e o tempo de estudo, sim, precisa, porque naquele tempo ali o seu cérebro está criando um repertório, ele está acumulando repertório. Só que ele vai pensar e organizar tudo aquilo no seu subconsciente no seu momento de ócio. E aí vem aquela ideia, de repente você tá lá deitado na rede, que eu amo rede, gente, sou apaixonada em rede. Você tá lá deitada na rede, olhando pro nada, pensando na morte da bezerra, e você vem, caraca, velho, se essa bezerra tivesse aqui um lugar pra ela ficar e tal, de repente ela não morresse tão cedo, de repente tal, você vai começar a pensar e viajar, você tem uma ideia muito boa, e você pode isso anotar. É muito importante, eu sofri muito com isso mesmo, porque a gente entra no mercado de trabalho, é uma pressão enorme começar algo, né, sair da faculdade, por exemplo, e a carga do empreendedorismo, assim, muito mais, né, porque é você sustentando, é você por você, a gente por a gente, e acabou. Então, eu vejo que é muito fácil, principalmente na nossa área de arquitetura, construção civil, a gente se perder nisso e ficar atolado de trabalho. A maioria dos arquitetos, 90% da galera lá do Etalks já falou com a gente em algum momento sobre essa carga excessiva de trabalho, que vem desde a faculdade, na verdade, né? Uma carga horária muito alta. Na acho faculdade que, é assim, puxadíssimo. dentro da faculdade, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu sempre senti que o viés da faculdade era que você ficasse sobrecarregado com o trabalho mesmo. Tipo assim, essa é a tua vida. E eu não acredito em trabalho assim. A gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. Exatamente. Porque aí perde, assim, você começa a entrar em uma frustração muito grande de vida. Aí você olha o trabalho como um fardo. E era exatamente aí que eu queria chegar, porque, poxa, você tá trabalhando 16 horas por dia, 14 horas por dia, cara, vai ser um CLT, trabalha 8, vai ser feliz e você tem o seu momento de paz ali. Não, e tu acha que em 16 horas você vai conseguir concluir tudo o que você precisa fazer? Exato. Nem 16 anos, porque sempre vai ter alguma você- coisa. Nem 16 anos, juro. Desculpa, Isso aí eu já só entendi entendi que sempre vai ter alguma coisa, uma nova ideia. Eu não sei se Fica vocês- tentando adiantar. Eu não sei se as vocês concordam com isso, mas eu escutei na faculdade o professor falando bem assim, gente, eu vou ensinar pra vocês uma coisa, projeto se entrega, projeto não se termina. coisas. Exato. Porque se você for toda vez olhar, vai ter sempre uma informação, um Por isso que tem negocinho. que ter data de entrega resolvida. Pra você entregar e, obviamente, você poder acompanhar o seu cliente, enfim, dar uma assessoria, tudo mais. A gente vai sempre passando uma peneira, fazendo revisão. Tá aqui o executivo, vamos ver, vamos revisar, vamos apresentar. Tudo bem, faz super parte, mas projeto, depois que, na hora, isso pra mim não fez sentido. Agora, hoje, quase 10 anos depois de formada, Pausa dramática. Vamos todo mundo aqui pelos 10 anos da... gente, como assim? Eu vou fazer 10 anos de formada. Eu tava contando isso pras meninas hoje que... Enfim.
E assim, projeto, de fato, é isso. Sempre vai ter um detalhe a mais que às vezes você não parou para pensar naquele momento, mas na execução você consegue fazer, ajustar. Não é porque o trabalho está incompleto. É porque, de fato, nós somos pessoas fazem o trabalho. Né? A ferramenta de trabalho é o computador, mas é o ser humano que faz. Então, eu acho que... E é muito louco, porque assim, beleza, 8 horas de trabalho. Mas eu podia adiantar mais um negocinho ali. E aí a conta, ela faz sentido. Tá, eu vou trabalhar mais 2 horas, que aí eu consigo adiantar isso pra amanhã. Ok, faz algum sentido a gente querer produzir mais e abrir mão de uma determinada coisa pra conseguir usar esse tempo a mais pra produzir e tal. Mas esse a mais ele não é sustentável a longo prazo. A gente precisa ter equilíbrio na vida, precisa ter um momento de descanso, precisa ter um momento da atividade física, precisa se alimentar bem, precisa trabalhar também. Mas é uma das várias coisas que a gente tem para fazer. E quando isso desequilibra, por algum tempo, tanto é que muito arquiteto faz isso e colapsa no final, né? Mas sabe o que eu acho, assim, também? Não sei, pelo menos eu me pego várias vezes nessa reflexão de que eu acho que eu criei um pouco esse caos pra minha vida. Total. Aí eu vou colocar aqui minha percepção. Autorresponsabilidade. Eu acho, assim, que a gente vive o que a gente busca viver, de certa forma. Não me interpretem mal, não tô dizendo que o caos na Terra a gente pede para que exista dessa maneira, mas enfim. Aqui nessa mesa, nós 4 aqui, né? Quando vocês decidiram abrir e fazer o podcast, vocês decidiram fazer assim como vocês poderiam ter falado. Não dou conta, não vou fazer. Não é o momento, não tenho um estúdio, não tenho isso, não tenho aquilo, não, eu vou fazer quando tiver. Enfim, partindo desse pressuposto, eu, pelo menos, assim, me enxergo muito numa ideia de uma Yara lá dos seus... Eu venho falando muito sobre isso com a Ju, né? Que vou fazer 29 aninhos agora, já. E aí eu tô muito assim, né? Caramba, tudo que eu idealizei pra mim, lá com os meus... A partir dos 12, 13, eu lembro que eu conversava com a minha mãe. Nossa, eu quero isso, quero aquilo, quero fazer dessa forma. Você assim, você assado, tá. É muito do que eu vivo hoje. É mesmo, que legal. Muito do que eu A vivo lei da hoje. atração. Mas, ao mesmo tempo, eu idealizava essa mulher que trabalha para... Caramba! Sabe, assim? E eu lembro que uma coisa que eu via muito nos filmes e nas séries e tal, e que eu achava muito legal, e até que eu tive uma... Como é que se chama aquele... Não é epifania, quando você, tipo assim, você cai em si, sabe? Eu caí em mim quando eu me vi fazendo essa cena, já tem talvez até um pouco mais de um ano. Que eu tava saindo pro escritório, e aí tava lá no carro, tal, não sei o quê, assim, correndo pra variar, né? Tipo, tem que chegar rápido, tal, não sei o quê, porque eu tô perdendo tempo, porque eu tô dirigindo, não sei o quê. E aí eu tava dirigindo com o meu copo de café, e aí eu tava assim, tomando café e... E aí eu paro, aí eu olho pro lado, tem um ônibus. E tipo, coisa de, sei lá... Nessa época, 4 anos antes disso, era eu que estava dentro do ônibus olhando para a pessoa que estava no carro. E aí, eu olhei e eu falei, caramba, eu tô tão corrida e o dia tava bonito. E eu tava ouvindo, eu costumo ouvir umas frequências, umas coisas assim no carro, tava ouvindo e tal. Aí eu, caramba, agora eu tô ouvindo a frequência, porque eu não tava nem ouvindo o que eu tava colocando pra eu ouvir. A frequência tava tocando e você, tipo, em outra frequência. E aí eu falei assim, caraca, eu acho que eu construí muito... Eu acho que foi construída também, né? Assim, uma narrativa muito dessa mulher super poderosa, que dá conta de tudo, que trabalha pra caramba. E eu comprei, assim... 100% dessa ideia. Total, e assim... Até hoje eu acho que eu romantizo um pouco, né? Lá no nosso escritório fica na frente do Venâncio. Quando eu tô indo no Venâncio comprar alguma coisa, eu volto e fico... Caraca, eu tô no meio da cidade, eu tô voltando pro meu escritório, eu tô vivendo meus sonhos. Só que ao mesmo tempo, olha o por trás desse sonho, que ninguém contou. Todo mundo mostrou a mulher, né? Com um blazer lá, com seu cafezinho, linda, maravilhosa. E ela não conseguindo dormir, ela não conseguindo dar atenção pra família, ela não conseguindo... Sabe? E então, esse abrir mão das coisas é muito caro. É muito caro. Muito eu caro. acho que é válido por um tempo. Aquele negócio de trabalho enquanto eles dormem, não sei o quê. Deu dessa, né, entendeu? Então, assim, esse papo de coach, ele é muito... Você até consegue sustentar ele por um tempo, mas depois... Eu acho que assim, você tá certíssima, porque, na verdade, o ponto aqui não é a gente sair do 80 e ir pro 8, né? Porque eu acho que também existe esse outro contraponto do imediatismo que a gente tem visto, né? Que as pessoas, elas querem pra ontem ser bem-sucedidas, elas querem pra ontem que o escritório dê certo, que a empresa dê certo. É tudo pra ontem, né? As conquistas, os bens materiais. Só que, obviamente, isso requer uma dedicação gigantesca. Então, claro que a gente sempre comenta lá com os nossos colaboradores, né? Pessoal, querendo ou não, assim, a gente tem um papel, pelo menos a gente leva dessa maneira. A gente realmente
encara esse papel como líderes deles ali, de certa forma, como, de alguma maneira, uma forma de trazer para eles essa realidade de mercado. Eles estão ali para nos ajudar dentro do escritório, mas também para aprender. Então, trazer essa noção de que não é um mar de rosas, mas ao mesmo tempo, né? E a gente precisa equilibrar, mas ao mesmo tempo tem trabalho duro por trás, vão ter os momentos que a gente vai ter que se dedicar mais. Eles agora, por exemplo, estão na faculdade, então, né, poxa, um período na faculdade, um período no estágio, sobra pouco tempo para a vida pessoal. O que é natural, E aí vocês tem que estão estudar, nesse momento. fazer prova. O que não é justo é você criar a sua própria empresa, na minha visão, para você conseguir ter um equilíbrio maior em relação ao trabalho versus vida pessoal e você triplicar a quantidade de tempo que você dedica só ao trabalho. Sim. Pra sempre, né? É. Tipo, ninguém nunca vai fazer nada tão perfeito quanto eu, então só eu que vou ser aqui a gerente, a pessoa que executa, a eletricista. Esse a assunto aí técnica. rende também, Eu viu? Precisa acho. até de um pouco mais de Isso que eu ia suquinho de falar, uva. gente, a Alexa, como eu trabalho com automação, gente, eu vou falar aqui pra Alexa pra ela trazer mais vinho. Alexa, vinho. Então é isso, né, gente? Um brinde à tecnologia, Alexa veio aqui. Encheu as nossas taças. Em breve, coming soon. Muito obrigada. Vamos Alexa. falar Personalidade. sobre essa questão de perfeccionismo. Eu não vou delegar porque eu sou tão perfeita. Eu sou a dona da palavra, né? Eu Ah. que inventei. Até que chega um momento que você percebe que você não vai crescer sem pessoas do seu lado. A gente não cresce sozinho. Não tem como a gente dar conta de tudo, gente. Não é só projeto, não é só obra. É gestão, é financeiro, é vendas, é marketing, é tudo. E a própria Tudo. vida, né? Porque assim, teve até uma Não, a vez vida que não entra Uau. nessa parte. Realmente. Não, vida não. Vida o quê? Então, a gente tava em um dos... Acho que foi nesse episódio aí do Duet Talks. Nesse episódio, né? Olha só, nesse episódio do Duet Talks. profetizando. Não, mas é que foi no dia da aquarela. E aí teve um papo muito gostoso. E foi de uma reflexão, assim, que eu falei até hoje ecoa na minha cabeça. Que a gente vive a nossa vida como se fosse só trabalho. Ele é tipo assim, a nossa prioridade master. Como se Quem dinheiro... é você? Eu sou Priscila, arquiteta. Mas assim, Só se eu define perguntar assim. pra vocês, assim, quem é a Yara e quem é a Júlia? Qual é a primeira palavra que vem, assim, na cabeça de vocês? Se eu te perguntasse, qual é a primeira... Não vale mãe. Nossa, amiga. Sério que eu tava na ponta. Eu sou a mãe dupla. Mãe, esposa e... sei lá, empresário. Mas antes de tu ser mãe, tu é mulher. Sou, verdade. Era mesmo. Olha só, que detalhe importante que eu esqueci. Sou mãe, esposa. Se você olhar, há um tempo atrás na minha bio era isso. Mãe, esposa e coisa. Como é que A é? minha tá lá, eu Empresária. acho, arquiteta e urbanista. É isso que é a Julia Luz. Ai, Mas se gente, vocês que pudessem, raiva. assim, pensar em uma outra palavra. Porque trabalho, ele ocupa tanto da nossa vida, tanto do que a gente quer. Porque, tudo bem, a gente quer construir uma marca, a gente quer ter bens materiais, a gente quer comprar nossa casa, o nosso carro, viajar, independência financeira, ter os nossos filhos, casar, enfim. Quer construir as nossas coisas, né? O nosso patrimônio. Mas a gente é muito mais do que só trabalho. E o trabalho, ele ocupa, assim, grande parte da nossa vida. E sempre que a gente fala, a gente já se apresenta assim. Oi, meu nome é Priscila, eu sou arquiteta, eu sou maquiadora e eu sou host. Mas peraí. Tanto que nesse dia lá, no momento que a gente teve, eu desenhei um palco. Foi. Cheio de gente. Por quê? Porque eu queria o quê? É sucesso, gente, ainda no meu trabalho. Não quer dizer que é o trabalho. O que eu queria, na verdade, é falar e ser ouvida. É falar alguma coisa que possa mudar a vida das pessoas. Pode ser alguma coisa sobre mentalidade. Pode ser alguma coisa sobre, sei lá, espiritualidade. Igual eu já falei sobre casamento. Mas ainda é um negócio que eu vou ter que ir. Eu vou ter que me arrumar, vou ter que passar maquiagem, vou ter que subir num palco. Eu vou ter que falar de algo que eu vivo. E assim, é um trabalho, querendo ou não. Impactar a vida das pessoas por meio de algum trabalho, de uma palestra, de um negócio que seja remunerado ou não, né? Se eu pensar em algo que eu tenha que não tenha nenhuma relação com isso, Nossa, isso é algo que mexe muito. que não seja ser mãe também e esposa. É uma peneira que ela é muito grossa, porque a Yara tá refletindo até Não, agora. eu tô tipo assim. Que eu acho que Puxado. isso responde muito essa questão que eu falei antes, assim, eu realmente tô num momento de vida muito... Com essa pergunta sendo
eu me deparo com essa pergunta o tempo inteiro, feita por mim mesma, assim, porque eu tô chegando num momento que, gente, tô longe, assim, do ideal de sucesso de trabalho que eu almejo, que eu sei que eu vou conquistar. Isso é fato, assim. Eu sei que tem muito mais por vir. Mas justamente por entender essa necessidade gigantesca de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, eu venho cada vez mais me deparando com esse questionamento e eu tô nessa, assim, cara, eu não tenho um hobby pra dizer que eu tenho um hobby. Eu não tenho um hobby. Sabe? Eu tô nessa. Eu tenho um hobby que eu não faço. Que é andar de patins, mas eu não faço. Olha aí. Mas nunca ele aprendi a um frear. hobby. Mas nunca aprendi a frear. Por quê? Porque eu ando 2 vezes no ano de patins. Gente, depois que eu vi, assim, que mulheres não têm hobbies e homens têm vários hobbies, falei, qual que é o meu? Real. Porque Eu- treinar não conta, ir pra O academia máximo não que conta de hobby é o porque de a gente sair porque com as amigas nosso pra hobby, se chorar. você for parar pra pensar, o hobby da mulher normalmente É a toalha do banho. Quem quer é se cuidar no máximo, estourando. tudo o que tá É isso, relacionado a alguma coisa produtiva. Tchau. Acabou a terapia. Assim, não. Meu hobby O é meu malhar, hobby mas é é a algo casa produtivo estar pra minha arrumada. saúde. Não E é a uma coisa que vela- você faz porque você quer fazer. Concordo que malhar seja um hobby. Não é Pra mim, hobby, um gente. hobby É uma por exemplo, necessidade. tipo jogar tênis. Eu acho chiquíssimo. É um hobby. Yara Mas faz. não é gosto. um hobby pra mim, sabia? Não Porque é, pra mim amiga. ele entra muito no lugar da Atividade necessidade da física. atividade física. É a Aham. única que eu faço. Eu tô errada. Mas eu amo, eu acho lindo, eu acho gostoso Eu acho de fazer. super. Não, eu acho muito, muito legal, eu gosto mesmo, mas assim, tá, de longe não é o meu hobby mesmo, eu Aham. acho legal, mas não é meu hobby. Eu acho que isso de fazer sozinho é essencial e fundamental, mas eu não tenho força de vontade sozinha, assim, eu não consigo, eu não consegui. Ainda não, mas Ainda vocês vão não. ver no próximo episódio ela virar aqui e dar o depoimento dela de como ela faz várias coisas sozinha. Não, e assim, eu até gosto de fazer muitas coisas sozinha, mas o hobby, E não é compras. eu sinto assim que quando eu tô fazendo uma coisa do meu tempo sozinha, assim, vou tirar um tempo aqui e vou fazer algo sozinha comigo mesma. A sensação que eu tenho é que eu deveria estar usando esse mesmo tempo para uma outra coisa. Eu comecei a fazer um negócio assim que eu falei, cara, eu preciso me comprometer com alguém para eu colocar o hobby em ação. Porque aí eu faço, que eu me comprometi com a pessoa, né? Então não tenho muito como eu desmarcar. E aí fiz a primeira vez, assim, e deu muito certo. Porque eu lembro que eu gostava de fazer na faculdade, sabe a aula de aquarela? Assim, a gente fez lá a aula de Eu aquarela. adorei. E Eu adorei. eu vi que você tá fazendo. Pois é, eu fiz uma vez, assim. Vou pegar um dia. Eu fiz uma vez sozinha. Só que eu falei, cara, essa vez que eu fiz sozinha foi por um propósito que eu tinha marcado uma coisa com umas amigas em casa e eu ia recebê-las. Então era um convite. Então tinha um propósito. Eu vou ter que chamar elas. Eu vou ter que fazer esse convite que eu tenho que chamar alguém. E foi muito legal, porque me forçou, de certa maneira, a comparecer com aquilo, sabe? E aí, enfim, a gente marcou esse encontro ali, que foi super legal e foi com esse propósito mesmo, da gente fazer uma atividade em conjunto ali pra dizer que era para testar um novo hobby. Então, eu acho, assim, que na verdade, talvez, se a gente marcar com alguém, o negócio Flui, Vou né? cantar a Vitória ainda, que foi a primeira e única vez que eu fiz. Não, mas se a eu gente acho que às marcar com vezes alguém, flui. flui um pouquinho Só que mais. quando eu fiz isso, é porque assim, gente, eu sou mais velha que vocês. E eu já sou casada. E as minhas amigas, todas ou estão casadas, maioria, ou estão muito em busca do casamento. Então, os programas delas, os hobbies delas, as coisas delas, os horários delas são totalmente diferentes dos meus. Amiga, eu marquei um domingo de manhã, todo mundo casado, foi Olha pintar aí. vela. Cara, mas eu achei Olha isso aí. a muito gente legal. tava junto Isso Eu é lá. falei assim, a muito gente podia legal. fazer, hein? Mas eu acho que é também do ambiente que a gente tá inserido, tem isso. E foi uma coisa assim, que eu acho que elas foram porque tinham um propósito. E foi o que a gente conversou muito lá. Eu acho que as mulheres, elas têm um pouquinho de dificuldade de fazer coisa que não tem propósito. É. No sentido de, cara, eu tenho uma atividade pra fazer, eu vou pintar uma vela, essa vela vai virar alguma coisa pra minha casa, logo estou fazendo uma coisa produtiva. Se a gente fosse lá, inclusive um amigo nosso, um dos maridos, falou assim, gente, por que vocês simplesmente não se reúnem, abrem um espumante e tomam junto? Pois é. Achei- Qual o é, sentido? não vá- Parece que a mulher é proibida de curtir, né? Não A tem gente tempo se de proíbe, produção, e a gente tem que mesmo, né? produzir Eu ia- o tempo todo. Eu e a Su total. mesmo, a gente tem eu, ela e até nossa outra amiga que foi a nossa primeira convidada, que é a Camila, a gente se prometeu, pelo menos uma vez por mês, a gente ter um encontro mensal pra gente não falar só sobre trabalho, porque nós estamos ali inseridas, né, no mesmo ambiente. E a gente falou assim, cara, a gente tem que ter um encontro mensal. Tem mês que sai mais de um. Ah, legal. Tem mês que não sai, tipo, esse mês de abril. É. Esse mês Teve. acho que teve. Teve não. Teve aquele que foi com a Sammy Ellen.
Do café, lá no Parque Shopping. Não, pronto, a gente se encontrou, foi muito engraçado. A gente se encontrou e a gente Sem foi. planejar. Sem planejar. Foi muito legal. Foi muito legal. Então a gente sempre tem que ter esses momentos pra gente falar de outras coisas, de dores, de delícias, de coisas de casa, de falar, ai, sabe, amiga, essa coisa, não sei o que, coisas de menina, tipo, quero comprar, não quero. O que vocês acham dessa roupa? Não sei. A gente tem que aprender a falar de outras coisas. Essa coisa de criar rotina é uma ótima pra começar a construir um novo hábito. Quando a gente consegue implementar uma rotina, a gente começa a pegar gosto por aquilo. É muito difícil fazer ser uma rotina, né? Isso que você falou da sua amiga. Teve uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, a Ju. Ela se mudou pra São Paulo. E a gente se via sempre, assim. Conheci ela no primeiro dia de faculdade, a gente nunca mais desgrudou. E ela se muda pra São Paulo. E aí foi muito difícil isso, né? Caraca, cidades diferentes e eu não sei o que a gente vai fazer. E aí teve uma época que a gente combinou. Era a Ju, a Cami e eu. A gente combinou de fazer ligações por vídeo pra gente não perder a nossa conexão. Então, a cada 15 dias a gente se ligava, conversava, colocava o papo em dia. E até a gente estabelecer essa rotina na nossa amizade, por muito tempo a gente ficava deixando a vida passar. É desse ficava jeito. indo. Então, estabelecer essa rotina ajuda muito a gente a alcançar as metas. E eu sinto... Não, tô não. Ai. E eu sinto que... até me perdi. Você sente das suas amigas. Que estabelecer essas rotinas Isso. é importante, porque se a gente não estabelece mesmo, a gente não faz. Sim. Quando é pra gente mesmo, pelo menos eu tenho muito isso, quando é pra mim mesmo, é sempre a primeira coisa que eu descarto pra colocar uma outra coisa na frente. Colocar as coisas na agenda, pra mim, foi muito poderoso por isso. Porque separar um espaço de tempo que eu tô me comprometendo a ter o meu espaço comigo, eu comecei a criar umas rotinas da manhã. Então, poxa, esse espaço aqui tá reservado pra mim e eu não quero invadir ele com o trabalho. E quando a gente visualiza isso na agenda e vê que, caraca, mais uma vez eu tô tirando o meu espaço pessoal pra eu dar espaço pro trabalho. Isso começa a ficar mais palpável. E cada vez é uma indignação ainda Impacta maior. mais ainda. Claro, Porque você já toda vai... vez dá clareza. E o reflexo hoje é o contrário, né? Eu sinto que a agenda ela me ajuda a isso. Poxa, eu não quero invadir mais o meu tempo pessoal. Aqui deu de trabalho. Vamos para pro próximo bloco de hora, que vai ser o do meu lazer. Ou então, vamos para o próximo bloco de trabalho e que eu também não vou ficar me sentindo culpada porque eu tô trabalhando, porque eu reservei o meu tempo pessoal. E isso bateu muito pra mim, assim, e a gente tem diversas conversas sobre isso, né, amiga? Constantemente. A gente batizou de sessões de terapia da sócia. Direto a gente tem as nossas sessões de terapias e a gente tem conversado há muito tempo, porque é difícil sair de uma hora pra outra, mudar um negócio de uma hora pra outra. Isso não existe, inclusive. Mas aos pouquinhos a gente vai se esforçando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se ajudando e conversando sobre isso, sobre estar presente, no presente. Isso bateu... Eu me peguei pensando uma vez, bateu muito forte pra mim num aniversário de uma amiga minha, uma vez, que, poxa, gente, uma vez no ano, a gente vai celebrar a vida de uma pessoa que eu amo tanto, e eu tava deixando passar batido isso pra, às vezes, substituir esse aniversário por um trabalho. Eu fico assim... Cara, não pode ser isso. A vida não pode ser isso aqui, não. E a gente não normaliza, né? A gente justifica pra não. pessoa. Amiga, você precisa entender que, assim, eu ia pro seu aniversário, mas, poxa, eu tenho um projeto que eu tenho que entregar amanhã. Gente, um trabalho. Não Cara, pode ser- porque você não se organizou pra entregar o projeto antes, você sabe que é o aniversário da sua amiga. Se você não sabe o dia do aniversário da sua amiga, então, não é tão amiga assim, talvez. Né? Aniversário Então, do meu assim, sobrinho. Suelen, tipo, para de causar, cara. não, mas gente, Verdade. é uma coisa... É verdade. Nossa, tem que ter, né, no Instagram de vocês lá as frases da Su, porque ela mete. Vem aí os cortes poderosos. E eu tô deixando de almoçar com a minha mãe num dia da semana, porque eu tenho uma reunião importante. Eu tô deixando de ir fazer um jantar especial, porque fiquei até tarde numa reunião. Tipo, não Sempre. faz sentido, sabe? E por vários acontecimentos, assim, eu passei a perceber que as minhas prioridades, elas estavam todas invertidas. Por mais que no meu discurso sempre fosse minhas amizades são tudo, minha família é tudo pra mim. Caraca, a gente sempre fala de ter mais tempo de qualidade nosso também. A gente até adotou uns encontros mensais pra gente sair, espairecer. Mas a minha prática, a minha ação, ela tava completamente divergente ao que eu acredito. E começar a perceber isso estralou muito forte, assim, em mim, que, cara, não dá pra eu idealizar uma coisa e agir diferente. Pronto, você chegou nesse ponto pra mim, que você falou assim,
Antes de você falar idealizar, eu falei o mundo ideal. Porque no Total. mundo ideal a gente consegue equilibrar todos os nossos pratos. A nossa autoestima, o nosso trabalho, o financeiro, o profissional, o que a gente almeja, onde a gente tá. E nesse mundo ideal, é só a ideia É da utopia. perfeição. Nunca vai acontecer. Não, gente, assim, vou de novo voltar pro filme, que eu acho que eu gosto bastante dessa... Eu tô pensando aqui que eu realmente fui formatada pelos filmes, né? Sei lá, você pega o Diabo Veste Prada, por exemplo. Você vê lá a Anne Hathaway toda... É nítido. Né? Meu Deus do céu, tipo... Aí você fala, caraca, coitada dela trabalhando pra caramba, mas ela não desiste nunca. E continua, batalha, o relacionamento, tudo... Né, caindo pra água abaixo. Aí quando você vai ver, ela dá a volta por cima e volta e dá tudo certo, ela consegue conquistar. Depois que você trabalha pra caramba, que você abre mão do seu pessoal e não chega na vida real, não chega em algum lugar, não chega. O que acontece é que a gente fica com a cabeça panicada, muitas vezes, a gente se decepciona com o nosso próprio negócio também, e aí a gente ou toma uma decisão de, cara, eu vou pegar as rédeas da minha vida e vou resolvê-la, ou a gente se frustra e não vai melhorar. Então, Tem um outro lado da moeda que eu sinto que ele até chega, mas quando ele chega, a gente já tá preocupada com o próximo passo que a gente vai dar e a deixa gente de não E vê. celebrar às vezes também, assim, esse momento também, né? o que eu sinto que, assim, não é o que acontece comigo, porque eu acho que eu consigo separar um pouco a minha vida pessoal do trabalho. Mas, mas eu sei que existem pessoas, né, que elas focam tanto no trabalhar, tanto no trabalho, no profissional, no financeiro, na conquista, que esquece de viver a vida pessoal. eu digo que não chega justamente nesse sentido, porque a gente não consegue Sempre vai ter outra aceitar coisa. que chegamos. Sempre vive uma utopia É isso que eu tô mesmo. falando. Eu tô vivendo, de certa maneira, o que eu idealizei, mas não é suficiente ainda, porque eu não tô conseguindo dar tanta atenção como eu gostaria pra minha vida pessoal agora. Aham. Então, você percebe que E aí muito... vai ter momentos que, por exemplo, quando você estiver ali nos preparativos, que eu sei que tu tá noiva, nos preparativos do casamento. Não tá noiva não, amiga? Tô noiva. É porque a gente tá esperando a festinha, né? Gente! pra Gente, mim, fizeram a mão aqui pra vocês. Extra. Henrique, essa é pra você. Henrique. Henrique. Quando é que foi a viagem do Peru? 2 anos? 2 anos? Você vai falar isso mesmo em rede Foi lá que a nacional? gente ficou noivo? Foi lá? Foi lá? Foi lá no Peru. Foi lá no noivado? Ai, gente, Coisa mais linda do mundo. Que Maravilhoso. Nossa, gente, eu só ia falar assim que vai ter um momento que você vai precisar levantar. Agora a gente já sabe quando Vou foi ter o que noivado, o lugar que foi. Agora só precisamos da data do casamento e da igreja. Henrique. E a vaquinha tá E o aberta. convite. O E link o da convite. vaquinha vai ficar nos créditos. É porque eles já são casados desde que se conheceram, galera. Vocês estão por fora, né, amiga? É assim mesmo. Basicamente É assim. Hayara Outro muda. encontro. Mas o que eu ia falar, gente, era isso, que às vezes a gente, tipo assim, quando chegar próximo ali do casamento, você vai viver mais isso. Então o trabalho, tudo bem, vai ser sua prioridade, mas é tipo assim, a minha vida pessoal e o trabalho. E agora tá ao contrário. Agora o trabalho. Esse é o dilema, vou te confessar, assim, eu sinto bastante Tem que chegar um falta. momento de estar assim, né? Equilibrado, com os pratinhos assim. Mas é como a gente falou, só vai acontecer. Mas eu mundo costumo ideal. falar assim, eu, né, como pessoa que nasceu já sendo mãe, eu costumo conversar muito com a Bia, com os meninos, o seguinte, cara, vai ter um momento que você vai se dedicar muito ao trabalho e pelos estudos, e você vai ter que conciliar os dois. Tem pais que já falam, não quero que você faça estágio enquanto você ainda estiver estudando, para não atrapalhar os seus estudos. Eu já penso o contrário, eu penso, cara, agora é a hora de você dar o seu gás. É mesmo? É a hora de você conhecer gente. Também acho. Ah, mas o trabalho também às acho. vezes nem é na área que eu vou atuar. Cara, mas tu Melhor vai conhecer ainda, gente, você melhor vai abrir melhor portas, ainda. você vai ter repertório. Exato. Você tem, agora você tem gás, uma você linha tem muito colágeno. tênue, né, Su? Você tem colágeno, você tem energia, você tem... Cara, você tem tudo pra dominar o mundo, agora. mesmo, eu concordo. Aí, daqui a pouco, você conhece alguém, namora, casa. Aí, é o momento Tem de você filho. desacelerar. Uhum. E é um momento que eu acho que Se Deus quiser, te todo mundo vai desabrocha poder. também, não sei, pelo menos pra mim. Eu tô justamente nessa fase, assim. Eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar da minha Exato. vida, do meu relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, eu me sinto bastante dividida muitas vezes, porque eu também tenho esse tal filho que é meu trabalho, sabe? E- Dois. Dois. Respeita. Então, assim, eu Respeita aqui. E aí eu acho que eu me vejo exatamente muito nesses momentos, sabe? De, poxa, eu quero entregar
tudo que eu entrego pro meu trabalho, também pra minha vida pessoal e pro meu lar. Mas eu ainda não tô ali, não consigo exatamente, tô caminhando. E eu acho que é justamente isso, assim, sabe? Eu acho que tá todo mundo nesse mesmo barco. E é exatamente aquela questão que a gente fala lá atrás, né? A gente corre para compartilhar, muitas vezes, o que a gente tem feito no nosso escritório, o que a gente tem feito na nossa vida profissional. A gente também não quer, né, ficar pesando, falando, putz, não, é desafiador e tal. A gente gosta de contar a parte legal, porque é muito legal. Porque também é mais legal do que não é. É apaixonante, Não à toa a gente tá aqui, quase 5 anos. Se não fosse legal, não estaríamos, né? Eu acho muito mais gostoso. legal do que não é. Quando eu peso, assim, que eu penso, cara, e aí? Eu já mudei de área, né? Porque, assim, eu cheguei num nível de staff muito grande. Eu falei, cara, vou ter uma loja de joias. Total, Do diária. Neida, assim. Saí, parei de seguir todo mundo, não queria ver um revestimento, uma coisa. Não queria Automação? ver nada. Não queria ver nada na minha frente. Cara, mas aí foi. Sabe aquela sensação de você não tá num lugar que você não foi feito pra estar ali? Eu amava, eu gostava, era legal, porque eu trabalhava com pessoas, eu gosto disso, né? De relacionamento e tudo. Mas eu me sentia. Gente, eu virei body piercing. Eu acho que eu tava procurando uma aventura, igual eu tinha na construção civil. Você faz uns freelas ainda? Eu faço de vez em quando aqui, ó. Minha orelha tá pronta. A Bia que sabe, que ela foi minha modelo horrores. E aí, só que eu tava naquele lugar, era legal, era divertido, era muito bacana. E tudo que eu faço, eu me dedico e eu fazia muito bem. E comecei a ter muito cliente fiel, assim. Só que eu sentia que eu não tava onde eu tinha que estar. Que não era o meu lugar. Eu falei, cara, não adianta. E são fases, né? Tá É tudo um bem a gente cansaço, mudar, a gente tá tudo bem a cansa. gente querer outra coisa, recalcular a rota. A gente tava conversando sobre isso. Eu tava também. contando hoje mais cedo pras meninas que eu já tive loja de roupa. E assim, foi no período da pandemia, eu me descobri, tipo assim, falei, meu Deus, que massa, eu fiquei apaixonada e tudo, mas aconteceram muitas coisas da minha vida pessoal, onde eu tive que demandar mais, que foi nesse momento que a minha vida profissional foi assim, opa, o pratinho pra baixo, eu falei, peraí, eu tenho que cuidar da Priscila, pessoa física, do meu emocional, de mim, corpo, alma, mente, para eu conseguir lidar com os meus outros trabalhos. Foi uma época da minha vida maravilhosa. Eu tenho cliente que virou amiga, porque ela comprava sempre comigo e ela adorava, e a gente deu um match maravilhoso. Tenho várias amigas, graças a Deus, assim, pessoas incríveis que agregaram muito, não só financeiramente na minha empresa, mas que agregam até hoje na minha vida. Mas foi uma fase. E aí eu escolhi, né, ir para o lado outro caminho. Tá seguir na arquitetura e também na maquiagem. Mas assim, sou muito grata. Não consigo. E faz parte, eu acho que de quem você é como arquiteta, que Construiu seja, a pensadora, né? muito. Tudo vai virando bagagem. Com né? certeza. E a gente vai aplicando, né? Nenhuma experiência na nossa vida ela é totalmente descartável. Exato. Você guarda, às vezes você consegue levar os aprendizados e faz parte. É isso. Alexa? Então, gente, é isso. Eu acho que se a gente for sentar, a gente tem uma vibe assim, se a gente for sentar pra conversar, a gente vai durar minha filha. vai ser uma série. Não, mas vai ter after uma aqui, série né? só. Claro, não. sim. Claro. A gente ainda tem muitas coisas aqui pra conversar. Ainda quero saber da data do casamento, os negócios. Se você é convidado, você tem date. Quem sabe é uma madrinha, quem Não, sabe. tem outra também. garrafa com uma rolha por tirar ali. Eita. Eu acho que Wesley, acho que a gente tem que fazer um episódio todinho só mostrando como a gente Eu tirou a acho, rolha dessa eu garrafa. acho. Infelizmente, a gente nem gravou quando foi aberta. Ai, É verdade. Você gravou? Eu disponibilizo. Ah, não, o PLOC? É o plot. Ah, faltou o PLOC. Ah, Faltou o PLOC. Tudo bem. A gente pode inventar um, né? Chat GPT, você já está aqui se intrometendo no meu episódio. Enfim, vamos lá. Então, eu queria fazer com vocês uma rapidinha aqui, só pra gente entender como é que é essa conexão aí, tá, gente? Não vai ter nota. é verdade esse bilhete? É verdade. Porque, na verdade, vocês podem ter sonhos, vontades, gostos, muito... Gostos. Gosto de gosto. Gostos.
Então vocês vão ter gostos muito parecidos ou diferentes. Vamos ver aí como é que é. Porque aí a gente já descobre a fórmula mágica pra dar certo na sociedade. Aí todo mundo pode replicar lá fora, porque vai ser bem simples. Quero É ver. só isso. Só Vocês isso vão que criar a precisa. primeira DR. Aham, é. Ui. Vai ser. Claro que Ao não, a gente vivo não é e a responsável cor. por nada. Mas como é que é? Pra gente responder junto. Responder junto. Cada um vai responder sobre si mesma. Não é pra falar sobre a outra, não. Cada um vai responder o seu. Tá. Pode E aí- respirar, Eu Yara. tô com muito medo, porque eu sou muito lerda, eu acho, nessas horas. $1 se já. Gente, se tiver uns cortes assim, nada a ver, porque a gente teve que cortar as 2 horas que a Yara ficou pensando na resposta. Né? Tá tudo certo. Pode colocar assim na tela da Yara processando. Vai ter esse corte, amiga. Filme favorito? Qualquer um do Adam Sandler, me julguem. Ai, gente, Eu já amo. começou ruim, eu não sei, eu não lembro. Mulher, tu tava falando aqui da sua vida, de um filme. Não, eu adoro o Diabo Veste Prada, mas dizer Não que é ele é o o meu favorito. favorito... Tem um muito bom de romance também, que eu esqueci o nome. Mas é esse aí. Qualquer um do Adam Vai Sandler. dar um corte muito bom da Yara, tipo... Calma, é porque, gente, juro por Deus, eu não consigo escolher um filme Filme favorito? Você tem algum ator? Segue a linha dela. Tem algum autor que eu gosto muito. Aí ele fez o filme tal. É ping-pong, amiga. A bola tá vindo, ó. Rebate. Só Gente, vai. eu não consigo. De É, verdade. eu não consigo. Esse filme é ótimo. Aí, procurem aí na Netflix. Eu tenho certeza que eu tenho um favorito, mas é porque nessa hora eu esqueço o nome Aí do quando filme. você estiver em casa... Ah, meu filme favorito Certeza. é esse. Gente, então quando ela estiver em casa, que ela lembrar, eu coloco aqui na descrição E do olha, vídeo. eu Vai juro, ter eu legenda prometo pra que eu essas respostas funciono. daí. Eu prometo que eu funciono bem sob pressão. É só que nome de coisa, eu não consigo. Cancela. Tá. Lugar no mundo que mais ama? Ai, Austrália. Austrália. Ai, gente, vou ser meio piegas, mas eu juro que eu tô amando minha casa neste Ai, eu momento. amo. É a minha resposta. Eu Mas amo. você Eu diria fala Nova Peru, York. amiga. Não, eu amo Nova York. Eu amei Nova York. Eu realmente, quando eu fui, tem um tempo já, né? Mas assim, eu realmente achei que era, caraca, meu lugar no mundo, assim. Eu me senti esse dinamismo e tal. Mas, inclusive, atualmente, eu sinto que eu não busco mais tanto esse dinamismo que eu buscava naquela época. E eu acho que a minha casa, ela traz uma calmaria que é muito reenergizante. Boa resposta. Top, a Austrália e a casa. Tá as duas bem longe. Nossa, a uma da Austrália é, outra. tipo, muito longe. Amiga, do outro E ela lado. já morou lá. Do É a outro casa lado dela do também. mundo. Essa casinha. Música preferida. Ai. Nossa, eu tenho Pode uma lembrar um artista. se que eu não vou quiser. dizer que é a minha favorita, mas me veio à cabeça de cara. Vai. É isso, amiga. Sem perfeccionismo. Isso. Sem precisar ser um negócio Júlia, pode ser definitivo. funk, tá? A sua vida não tá em jogo. A Não, sua já vida passei não dessa tá em jogo. fase. Você pode falar hoje, amanhã pode ser outra música preferida. Não, é porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente tava conversando. Chama Calma, de uma banda chamada, eu acho que é Magloré ou Maglore. Ela é baiana, eu acho, assim. E é uma música que me ajudou, assim, muito em vários momentos desafiadores da minha vida. E hoje ela faz todo sentido. Não me calma. Gente, Calma. Yara, ela canta lindamente. Vocês têm noção. Gente. Ela podia É dar uma sério? palhinha. Maravilhosa. Dá uma Então palhinha, canta pra amiga. calma. Dá uma palhinha, Não, amiga. ai, gente, não. Canta essa Amiga, música, só um pra não. trechinho. Amiga, não tem a menor possibilidade. Depois também, gente, ela vai gravar. A gente vai colocar um corte aqui, ela cantando. Vai sair depois os créditos. que é a verdade nua e crua. É. Muita vergonha, desculpa. Vai, Ju. Cara, eu gosto de tão... Eu não sei. Essa eu vou imitar, eu não sei. Então Escolhe. escolhe um artista, minha filha. Uma banda. Eu costumava falar que minha música favorita era a Summer Paradise do Simple Plan. Eu amava. Mas também não sei se eu tô mais nessa vibe. Era Tem- outra vibe. Em algum momento foi. Um algum momento funk, foi. Anitta. Ah, um pagodinho, eu acho É. que você gosta bastante também, Pagodinho, né? Já fui muito do pagode também. Lá Ai, veio o não vou. rosto na A gente é água igual, vocês sagrada sabem as da coisas. pia. olha, gente, mesmo Não, em casa. Sou só eu. Drink preferido, tem algum? Ai, Qualquer um com morango. O seu? Gente, Aperol. Aperol. Eu amo Aperol também. Um tal de Aperol. whisky sour. Uma Ai, delícia. isso é eu Gente, o amei. difícil é eu Tudo. dizer qual é o drink favorito. Eu Eu gosto amo de muitos vários. drinks. O meu é mas o Aperol. E aí, Aperol. segundo lugar, vinho. Fato. É. Ai, vinho é tudo também, Também. né? Um arquiteto que te inspira. Yara Vidal. Me pede de casamento. Mas aí você não vai me enrolar. Por que a gente gravou esse momento? Ah, é mesmo, está no podcast. Gente, chocada. Eternizado Passada, esse momento. Mona. Amei. Amém. Ai, eu vou ser bem clichê. Tô me sentindo fabulosa. Tô me sentindo fabulosa. Eu gosto muito das obras, assim, do efeito
Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com as nossas obras do Tadawando, sabe? Sim. Eu gosto muito do que ele propõe de impacto com a arquitetura, assim. Eu acho muito legal. Mas também não vou deixar de falar dessa minha sócia, não. Que agora eu vou imitar. Cara, não, Ju, ela é uma arquiteta... Pode falar, não pode. Pode. Aqui eu Meu coloco amor, a já gente que é tá pra tomando vinho. Eu coloco já que é pra maior de 18 anos. Não à toa, né, naquele primeiro momento que eu pensei, pra quem desta faculdade eu vou ligar? Júlia nem era minha melhor amiga e foi a primeira pessoa, assim, que eu considerei em algum momento chamar pra fazer algum projeto. Foram as lágrimas acumuladas. Ai, gente. Mas é verdade, te verdade. Um emoji que define a sociedade de vocês. Coração laranja. Brilhinho. Brilhinho, Brilhinho. coração laranja. É aquela mãozinha assim Aham. e o brilhinho. O dedinho. É que a gente manda Também. muito brilhinho, Eu amo brilhinho. Yara, Tô apaixonada. eu também. Eu mando Gente, muito quando eu brilhinho vejo, também. quando eu vejo, eu tô mandando pros clientes um brilhinho. Gente, Ah, mas Eu amo pra meus clientes de make. Mas o coração laranja tem nosso coração. Antes era o branco. Aí quando nasceu teve o o segundo Detox. filho. Aham. É um da Noidu e outro do Detox. É Pronto. mesmo. Palavra que representa o momento atual do escritório. Caraca. Momento atual do Palavra. escritório. Vai ter o corte da Yara pensando. Pode ser, Sim. pode ser tanta coisa, né? Eu acho que a gente tá numa virada de chave bem legal, assim. Entrando num novo momento do escritório com uma consolidação muito gostosa. Uma maturidade. Uma maturidade muito gostosa, assim, porque sabe quando o filho nasce e aí ele engatinha, depois ele começa a andar, aí ele cai um pouco, aí anda direito. Eu sinto que agora ele já tá tomando uma maturidade, assim, ele já entendeu o que ele é. Ele já tá com já tem muito mais autonomia. Ele já tá rodando muito legal ali. E acho que autonomia é uma boa supervisionando. palavra. Autonomia. Gostei de Fechou. autonomia. Gostei. E a última, um medo em comum. Essa é pra fechar com chave de ouro. Ai, sabe o que eu... Ai, tô com medo de chorar. Não, pode chorar. A gente já teve Pode lágrimas chorar. nesse. A gente já teve muitas lágrimas. Mas uma Já. coisa que eu sinto que a gente tem muito em comum, assim, é de não ser suficiente. Né? Da gente não ser suficiente. A gente tá sempre se forçando muito o próximo nível e o próximo nível. E a gente precisa entender que a gente se basta e que tá tudo bem o agora. Né? A gente não precisa estar com a cabeça no Eu acho que futuro esse é o lá maior tempo todo. medo. E a gente reveza aí. Quando não sou eu, é a Ju. Quando é a Ju, sou eu. E eu acho que bom, né? Que a gente não está junto. Mas a gente faz isso também. Tem semana que a Suelen tá surtando com muitas coisas. Amiga, calma. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir resolver esse problema. A Aí, sociedade é isso, né, gente? É difícil demais ser sozinho. E eu vejo que na arquitetura tem muito essa tentativa de sociedade e algumas vezes não dá certo. Mas quando dá certo também é muito bom. Eu vejo alguns, eu acho que é a área que eu vejo que tem mais sociedade bem sucedida é a arquitetura. É. Os que eu vejo dando certo, eu vejo dando muito certo, né? Então é isso, é muito bom não ser sozinha. É muito bom. Às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, que falta de paciência. Não vou dar conta, largar tudo. Eu tenho a Pri, tá lá. No momento que tiver difícil, que eu não der conta, eu peço pra ela. Se eu não puder pedir, se ela não puder fazer, nós dois vai rir ou vai chorar junto. E tem isso. sido assim. Então, assim, é muito bom não ser sozinha. É ruim demais você ter que carregar tudo nas costas sozinho. Porque assim, eu tenho a minha família, eu tenho, mas eu não preciso sobrecarregar a minha família com o meu trabalho, né? Mas A sabe minha esse família é lugar- pra outros momentos. Sabe esse lugar da gente não se valorizar? Porque a gente recebe tanto feedback incrível, né? E tá faltando... Na verdade, a gente já começou a ver o nosso próprio brilho. Eu sinto que a gente escuta muito isso das pessoas. Caraca, no Edu, e caraca, o Detox, meu Deus, que empresária, meu Deus, que vídeo massa que você subiu. Aí vocês começaram a internalizar, assim. E aí a gente vai começando a Acreditar. internalizar, a É acreditar. aquela história, né? De que nós somos nosso pior inimigo. É verdade, É é real. verdade, né? Sabe que a gente viveu isso com o Teravinho, porque no início a gente não viu como um negócio. E a gente Nossa. ouviu de várias pessoas, inclusive de vocês, eu nunca vou esquecer, de uma reunião que a gente falou assim, não sei o que e tal, mas a gente vai cobrar tal coisa. E a Yara falou assim, não, mas vocês têm que se abrir pra isso, calma.
né? Não é assim, ai, não posso, é um absurdo, não sei o quê. Cara, a gente não tava tendo noção. Isso do virou que uma era chave o muito negócio. grande na minha cabeça E o também. André depois virou e falou: vocês têm noção do tamanho do movimento que vocês estão criando? Vocês têm noção do tamanho do que vocês estão fazendo? Porque, assim, é algo grandioso. E é algo que diferente. as pessoas vão querer participar porque é diferente. Então, assim, tem vários podcasts, tem poucos ainda, eu acho, na área da arquitetura. Eu quero que tenha mais. A gente descobriu um recentemente que tem até um negócio de um roteiro de passeios em Brasília, que é muito legal. Mas não é podcast, ele é o pouso de uma antiga sócia da Sui Arquitetura. Que legal. É muito legal o movimento que essa menina vai fazer. Ela saiu, Muito legal. acho que ela saiu do escritório para poder se dedicar a isso. E muito legal, gente. Ela vai fazer Airbnbs e ela vai fazer também essa parte do turismo. Que legal. E aí eu mostrei pra Sueli e eu falei, amiga, olha que movimento legal que Com tá esse tendo. olhar da arquitetura. Em muito legal. Brasília, a gente tá num lugar completamente, assim, estratégico para muitas coisas, Com certeza. né? Então, assim, me deixou muito feliz ver pessoas fazendo coisas diferentes, porque o nosso também é muito diferente. As pessoas ainda estão, assim, eu acho, deglutindo essa acessibilidade. Esse negócio Arquitetura com vinho. arquitetura com não sei vinho, o com essa quê, linguagem sem que vocês estão filtro. usando. Será sem que filtro. podemos sem filtro? Ah, eu acho sensacional. Então é isso. Eu acho que é isso. É um lugar pra gente falar, pra gente se emocionar, pra gente botar pra fora, pra gente desabafar. A gente ri e tudo, muito. Pra gente rir, pra gente brincar, pra gente ter encontro com o nosso artista, mexendo o livro de novo. Gente, não tô ganhando nada com isso, mas é porque quando eu gosto do negócio, o negócio fica aqui, ó. Hiperfoco. total. E aí, é isso. Mas é pra gente ter esses momentos. E pra mim isso é tão importante, é tão importante. Hoje em dia eu digo assim que eu venho pra gravar o Teravinho muito feliz. É como se é um trabalho, eu entendo a seriedade hoje em dia disso. Depois que o André falou assim, cara, eu tô fazendo aqui a identidade visual de vocês, mas eu preciso ter uma conversa que eu acho que vocês não entenderam ainda. Foram muitas conversas. O negócio, como que tá. Olha o tamanho disso aqui. Suelen, olha, Priscila, olha isso aqui. Olha isso em você, olha essa qualidade em você. Olha isso que você pode conquistar. Olha isso que vocês podem fazer. Então, assim, a gente tá começando a enxergar isso. E foi ele, nessas conversas com ele, que a gente decidiu, cara, o Teravinho, a nossa intenção não é só ser um podcast. A gente quer ser um canal de notícias. A gente quer estar envolvido nas coisas e noticiando, e falando, e trazendo atualidade, trazendo tendência, trazendo... Cara, uma coisa muito ruim que tá rolando, que, pelo amor de Deus, como é que tá acontecendo isso? E tudo da nossa área da construção civil, nichado para essa galera da construção civil, né? E aí é uma coisa que ele falou, cara, quem são empresas que podem estar envolvidas com você? Todo mundo, porque a arquiteta, ela é uma pessoa física também. Ela precisa de uma clínica de estética, ela precisa tomar um vinho, ela precisa ir para um spa, ela precisa, sei lá, andar de patins, ela precisa cuidar dos filhos e tudo, planejar o casamento. Gente, outro hiperfoco, casamento da Yara. E é isso. Então, assim, nós somos pessoas físicas que precisam de várias coisas diferentes. Então, como a gente atinge essa galera da construção civil, como é o nosso público-alvo, eles, qualquer empresa pode estar junto com a gente, porque é isso, não é só para o CPF, ou não é só para o CNPJ, é mais que isso, é para o CPF principalmente. Mas, gente, eu acho assim que vocês estão realmente inovando totalmente com essa escolha mesmo, de dar oportunidade para a gente falar sobre o nosso negócio de uma maneira completamente descontraída. É algo que a gente tem essa necessidade, né? A gente marca mensalmente um momento para a gente desobstruir. Não tem como, a gente sempre volta para a estratégia da empresa e volta para... E aqui, assim, acho que pela primeira vez a gente conseguiu talvez trazer de forma muito fluida esse por trás realmente da Júlia e da Yara. Fico muito, muito, muito grata, feliz por fazer parte disso, por vocês darem esse espaço pra gente. E não tenho dúvidas, assim, de que realmente não tem nada melhor do que vocês transformarem isso no canal. Porque eu acho que é mais que um podcast. De fato, é um movimento que vocês estão trazendo. E tô, assim, já sou fã número 1 aqui. Tô dentro. Obrigada. O que vocês falarem aí pra gente fazer, a gente tá fazendo. Tamo Beleza. junto. É isso, gente. A gente tá encerrando por aqui. Vou pedir novamente para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Spotify, Instagram.
Amazon Music e YouTube. Teravinho, canal Teravinho. E a gente tá muito feliz com o episódio de hoje. Muito obrigada. E é isso, vamos brindar mais uma vez pra gente encerrar. Parabéns, meninas. Muita Sucesso prosperidade sim. pra nós. E é isso. É isso. Até a Muito próxima. obrigada. Até a próxima, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos deixar também aqui o Instagram, o arroba das meninas, do Duetalks, o arroba Gostei. do Noivo e Arquitetura na descrição, para vocês irem lá seguir também. Conteúdos valiosíssimos. Ultimamente elas estão compartilhando uns conteúdos de organização, que eu tô assim. Muito aficionada. legal. Eu E falei no isso próximo- hoje pra vocês. E no né? próximo encontro estarei lá. Por quê, gente? Quem não tá pecando a organização? Porque a gente trabalha, a gente fica tanto é no louca da operacional que a organização, gente não tem tempo de organizar. Então é isso. Senão eu vou começar outro podcast aqui. Dia 9/5 a gente se encontra lá. É isso. Pra falar sobre o Asana e ferramentas, né? Exatamente, já organização. baixei, inclusive. Quero. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo. Ê!